quer julgar quem é trans de verdade como se tivesse esse direito, mas isso só mostra sua falta de respeito e como você alimenta a exclusão. Aí, segundo a Yasmin, ela coloca aqui, né, sobre a desistência do processo, o juiz reconheceu o tweet como liberdade de expressão. Mesmo assim, o advogado insiste em dizer que desistiram porque não conseguiram localizá-la. Diferente do que o advogado diz, o juiz já tinha ordenado que ela fosse citada. Sim, senhoras e senhores, o curioso caso da Ismael, que está processando a Yasmin por conta de um tweet lá que a Yasmin falou que ele agiu de forma errada, né? Provavelmente teria sido transfóbico ali por alguma razão, né? Porque não dá pra saber mais ao certo quem for atrás da história agora, porque simplesmente os tweets foram apagados por parte da Ismael. Eu sou da seguinte opinião: se tivesse tanta certeza assim, né, que o negócio estava a seu favor, não teria apagado os tweets que foram feitos, mas enfim, apagou. Esse é o negócio, abriu um processo, segundo a Yasmin disse lá no Twitter, desistiu desse processo. O advogado do Ismael foi lá no canal do FEI dizer que não, que o processo na verdade foi desfeito, né? Eles meio que anularam ou desistiram desse primeiro processo que foi aberto porque o endereço estaria errado, o endereço do CNPJ da Yasmin. A Yasmin fez uma série de tweets aí para rebater o que o advogado falou e etc e tal. Uma confusão generalizada, né? Há um tempo atrás a gente teve um vídeo do Ramsés que ele falava que o Ismael tinha sido processado pelo próprio Gustavo Lázaro também por conta de um vídeo, onde ele teceu comentários aí meio que concordando com o seu chat, é o que tá no vídeo, é o que eu percebi nesse vídeo, a respeito do Gustavo Lázaro. E aí quando foi feito praticamente a mesma coisa com ele, só que através dos tweets da Yasmin, ele resolveu que ele ia processar a Yasmin, porque ele se sentiu ofendido, teve a imagem denegrida e enfim. A grande verdade é que, na minha opinião, o YouTube hoje em dia virou um parque de diversões, digamos assim, para advogados. Os advogados conseguem muitos casos aí, né, muito trampo por conta de YouTubers que às vezes não gostam da opinião de um, aí resolvem processar. E de poucas vezes, assim, a gente pega casos de YouTubers que realmente aconteceu alguma coisa de fato, que foi séria, preocupante, e realmente vale a pena você sobrecarregar ainda mais aí o sistema judiciário brasileiro, que já não é lá essas coisas, né? Demora bastante para termos resultados em questões, coisas de demandas judiciais, né? Mas vamos lá, pessoal. Aqui no Twitter da Yasmin, o que basicamente desencadeou esse negócio foi isso aqui. Você está sendo transfóbico, ignorando a realidade trans e não binária. Quer processar? Dá-lhe pau. O que eu fiquei assim, eu achei engraçado é que a Yasmin, ela meio que não tem medo das paradas, né, velho? Ela taca mesmo e foda-se, quer vir, vem pra cima então, né? Mas saiba, sua noção de identidade de gênero é péssima. Quer julgar quem é trans de verdade como se tivesse esse direito, mas isso só mostra sua falta de respeito e como você alimenta a exclusão, né? E aí, quando você vem aqui no este post, Yasmin, este post está indisponível, seria um post do próprio Ismael, né? Que ele apagou tudo praticamente que ele falou aí, ele apagou em relação a essa treta toda aí que aconteceu, né? Mas pelo jeito foi isso aqui, ó. Só lembrando que todas as pessoas me acusando infundadamente de transfobia, eu vou dar uma de Selbit de calcinha e vou processar todas as fotinhas de anime me acusando de uma coisa que eu abomino. E aí, a Yasmin ainda coloca aqui do lado que não é apenas fotos de anime que estavam criticando ele. Então, assim, a declaração original, eu não sei qual foi, porque não dá pra ver, ele apagou tudo, né? E eu compartilho da seguinte opinião, de que se você tem razão naquilo que você está falando e você sustenta aquilo que você está argumentando ali, não teria o porquê você apagar o que foi escrito. Você deixaria ali para as pessoas verem, né, o que você falou, para você ter certeza aí que você tem uma certa razão no que você está falando, mas ele apagou ali. Então não sei se ele apagou por conta do que aconteceu com o tweet da Yasmin, pegou muita visualização, mais de 1 milhão de visualizações, né, esse tweet.
tweet aqui. E o que aconteceu, pessoal? Depois disso daí, dessa treta, dessa discussão, o Ismael resolveu que ele iria processar a Yasmin. E aí, na teoria, pegaram aí o advogado do MBL, que o cara já disse que ele não é do MBL, tudo bem, tudo mais, mas ficou taxado dessa forma, né? Entraram com o processo caiu, né? Porque o advogado disse que descobriram lá que o endereço estava errado, ou seja, a intimação ia chegar lá e a Yasmin não ia receber essa intimação. Então resolveram procurar de forma correta aí o endereço certo, acharam e mandaram lá o processo pro endereço certo, segundo eles fizeram um novo processo lá. E o advogado foi lá no canal do Fei, falou uma pá de coisa, e Yasmin veio no Twitter desmentir ele, fazer um monte de coisas que... dizer um monte de coisas ali que ela, no modo de ver dela, foram inadequadas, né, impróprias, inverdades que o cara falou, que o advogado falou. Então tá aqui, a Yasmin colocou o seguinte, tá? É inaceitável a falta de profissionalismo desse advogado. Todas as suas declarações são puras falsidades, manipulações evidentes e distorções estratégicas dos fatos. Não entendo o objetivo dele. Se é tentar me prejudicar de alguma forma, porque já é a segunda vez esse ano que ele me acusa com um processo absurdo. E agora insiste em abrir mais um simplesmente porque não consegue admitir que perdeu o anterior. Patético. E já que ele me chamou de mentirosa, preciso me defender dessa tentativa desesperada de difamação. E aí tem o tweet do advogado aqui, que é o Juan Nascimento, né? Enviaram-me tweets da Yasmin comentando mentirosamente o caso contra Ismael, então vamos lá. Ismael não é transfóbico, é uma pessoa LGBT, que é o que ele já argumentou lá, né, no vídeo do Fei. E aí Yasmin complementa, né, que o verdadeiro problema é que ele, né, o advogado e o cliente, veem o público LGBT como fonte de receita e números para atrair patrocinadores. E isso fica evidente com argumentos no processo pela maneira como eles estão agindo pelo total desespero. Vocês não querem aceitar críticas da comunidade e estão tentando silenciar ela a todo custo, é o que ela argumenta aqui. É muita cara de pau acusar ela de mentir e vai precisar provar isso, porque tudo que eu disse está fundamentado na realidade, diferente de você que está tentando avançar na carreira jurídica de maneira mais baixa possível. Porque o cara é recém-formado aí, recém pegou a OAB e é isso aí, né, galera? Yasmin na thread aqui, ela diz o seguinte, tá? Em relação a tudo isso. Curioso ver um homem branco hétero cis contratado por um gay cis afirma que o gay cis não foi transfóbico, porque fora que eu não afirmei que ele é, e sim que houve atitudes e não foi a primeira vez. E pelo visto é muito pro doutor entender, se bem que considerar os argumentos que foram usados no processo, fica nítido que o advogado não faz ideia do que ele tá falando, ao ponto de argumentar no tribunal que é uma questão de opinião determinar se alguém é trans ou não. Continue assim, você vai perder mais um processo. Aí, segundo a Yasmin, ela coloca aqui, né, sobre a desistência do processo, o juiz reconheceu o tweet como liberdade de expressão. Mesmo assim, o advogado insiste em dizer que desistiram porque não conseguiram localizá-la. Diferente do que o advogado diz, o juiz já tinha ordenado que ela fosse citada, mas o Ismael e o advogado desistiram antes mesmo que a citação pudesse ser realizada. Eles perceberam que não tinham argumentos para continuar. Isso é um ponto importante. E por que eu falo que isso é um ponto super importante? Porque no vídeo do Fei, o advogado disse que a citação não seria entregue para Yasmin porque o endereço estava errado, mas Yasmin afirma ali que o juiz já havia reconhecido que sim, o tweet dela era uma liberdade de expressão, uma opinião, né? E que quando eles viram que eles iam perder o processo, eles desistiram. Então, pelo que a Yasmin argumenta ali, o negócio no vídeo do Fei ali, do que o advogado falou, ficou mal contado. E o que eu vejo de tudo isso é que, nem eu disse, o YouTube virou uma fonte de receita para advogados. Você vê o João de Senzi aí, né, cara? João de Senzi é o cara que às vezes ele dá palpites e opiniões a respeito de processos de outras pessoas que ele deveria ficar quieto e deixar morrer o assunto ali para ambas as partes se resolverem, mas ele insiste em trazer algumas coisas a público, gerando alguns alvoroços aí, e é claro, aí ele acaba ficando comentado. E na minha humilde opinião, o advogado do Ismael, puta merda, eu não queria falar isso, mas o advogado do Ismael, ele tá agindo da mesma forma, ele tá vendo o Ismael como uma oportunidade de alavancar o nome dele dentro desse meio aí, cara, e conseguir clientes, é o que eu acho. Não tô dizendo que é isso,
isso, é o que eu acho, é o que eu vejo da situação. E eu falo isso por causa do conjunto de coisas, tá? Um advogado recém-formado, que recém pegou aí a OAB, pegou um cliente aí com muito inscrito, com muita gente, muito conhecido, assim, na internet, né? Que é o Ismael. E ele deve, na minha cabeça, eu penso assim, porra, minha oportunidade, tá ligado? Ainda mais contra a Yasmin, que também é bem falada. Abrir um processo contra essa mulher aqui, eu vou ficar comentado na cena, na parada. Mas vamos lá. A Yasmin continua aqui falando, por isso o processo não está mais em andamento, desistiram dele. Essa desistência apenas confirma a falta de fundamento nas acusações de acordo com o próprio juiz. Se eu não me manifestasse, ficaria entendido como verdadeiro o que Ismael disse. Aí a ideia de que desistiram porque não conseguiram me encontrar é absurda. E aí ela coloca uns prints aqui, galera, ó, dizendo, né, que no processo há elementos que demonstram a probabilidade de abuso de exercício de direito à liberdade de expressão, que caracteriza mera opinião contra outra postagem realizada pela outra parte. Ou seja, o juiz está dizendo aqui que o que a Yasmin falou apenas foi uma opinião, né, contrária ao que o Ismael colocou lá. E que o Ismael, até aqui no próprio coisa, o juiz fala que o Ismael já pagou o negócio, não está nem disponível, né? Eventuais excessos cometidos em razão de teor de publicação deverão ser apreciados após a dilação probatória, que não havendo, em uma análise perfunctória, abuso de direito com relação ao conteúdo da publicação. Então ele indeferiu, ou seja, ele perdeu, né? E aqui ela coloca um print dela sendo citada, né? Para ser intimada lá, para que diz respeito à parte fará que se presumam verdadeiros os fatos. Ou seja, mandou ela se manifestar lá, e se ela não falasse nada, ele presumiria, né? Se ela não se manifestasse, não se defendesse, o juiz iria, né, presumir que, pelo fato dela não ter se defendido ali, seria colocado como que a alegação do Ismael seria verdadeira. E o que eu acho interessante de tudo isso, pessoal, é que basicamente o que a Yasmin fez naquele tweet dela, foi de dar a opinião dela, foi o que ele fez nesse vídeo aqui, que tá aqui embaixo, referente ao Gustavo Lázaro, que acabou processando ele aí também, né? Pela mesma coisa. Ele falou vários absurdos aí referente ao Gustavo, sem nem conhecer o Gustavo, né? Depois foi bater no peito, dizer que não sabia com quem tava mexendo e o caramba 4. Mas ele falou várias coisas aqui também referente ao Gustavo Lázaro e depois tacou toda a culpa em cima do chat dele, como se não tivesse sido ele, foi o chat dele. Vamos dar uma olhada. Facilidade, ó. Vou assistir pelo tal do Ismael. O tal do Ismael, o vulgo, tá? Porque ele sabe, o Ismael é não só o meu nome drag, mas também o meu vulgo na quebrada. Eu sou conhecido na minha quebrada de Anápolis como Ismael, tá? Teve parece que teve uma live que esse Yannis fez, ele me chamou de homofóbico, sem me conhecer. Ele não conhece a minha pessoa. Mas antes de fazer o comentário, vamos... Gente, vocês que já assistiram o Lázaro, eu nunca assisti. Porque teve acusação de pedofilia e tudo mais, então assim, nunca me interessei pelo conteúdo dele. É homofóbico ou não é? Não é só homofóbico, como transfóbico e pedófilo. Tá vendo só, galera? Ó, é foda, cara. Senhor da glória. É bolsonarista, podre, de direita, racista, transfóbico, machista e tudo de ruim. Isso é o chat que tá dizendo. E a voz do chat é a voz de Deus. Quando ele fala assim, na minha opinião, isso é o chat que tá dizendo e a voz do chat é a voz de Deus, ele tá dizendo assim, ó, o chat que tá falando, não eu. Mas se o chat tá dizendo e a voz do chat é a voz de Deus, então verdade absoluta, mentira que não é. Entendem onde eu quero chegar? Então, pessoal, assim, eu acho bem engraçado, sabe? Tipo, quando ele quis falar o que ele falou lá do Gustavo Lázaro, isso foi só uma opinião de boas, assim, né? Pra que me estressar? Aí quando a Yasmin foi lá e deu uma opinião, né, a respeito dele, dizendo que a atitude que ele teve se encaixava naquilo, ele ficou puto e resolveu processar. Mas aí depois, quando ele tomou uma enrabada do Gustavo Lázaro também por um processo, aí ele foi na internet bater no peito que vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou uma drag muito foda, bibibi bababá. Mas amigo, o que você fez com o Gustavo é a mesma coisa que a Yasmin fez com você, simplesmente pegou uma coisa tua, falou a opinião dela que é contrária à sua e você não quis aceitar. Aí quando foi o Gustavo que jogou pra cima de você, você ficou bravo? Não dá pra entender isso, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, velho, eu acho isso muita hipocrisia, muita falta de vergonha na cara, minha opinião, tá ligado? Eu não conheço esse maluco, esse Ismael, não sei quem é, nunca assisti na minha vida, fiquei conhecendo aí por conta do negócio do Gustavo Lázaro, né, que deu aí na época por causa do processo, através do vídeo do Ramsés e outros vídeos também, mas enfim, rapaziada, eu acho isso meio paia.
demais, sabe? E, sinceramente, cara, dessa vez, infelizmente, eu vou ter que falar isso, mas eu tô do lado da Yasmin, cara. Eu acho que foi apenas uma opinião ali sobre uma atitude que ele teve. Nada mais. Qual é a sua opinião? Não esquece de colocar aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal e dá um pulo lá no canal sobre quiz de animes que eu criei agora, tá? Pra dar uma força, uma moral, faz os testes lá pra ver quantos pontos você faz.